Portanto, quando nós falamos de anemia, existem diversas definições. Uma das mais utilizadas é a da Organização Mundial de Saúde, em que a anemia é definida como um valor de hemoglobina inferior a 13 gramas por decilitro nos homens e a 12 nas mulheres. É, de facto, uma patologia muito prevalente. Os dados da Direção-Geral de Saúde estimam que 19,9% da população adulta portuguesa tem anemia. Na maior parte dos casos, ela é multifatorial. E é muito importante sabermos que ela está associada a um declínio da funcionalidade e, quando é severa, está também associada a um aumento da mortalidade. Por outro lado, grande parte dos últimos estudos demonstra também que o tratamento excessivo da anemia com hipertransfusão pode também acabar por trazer ou condicionar um pior prognóstico aos doentes. Portanto, sempre que nós pensamos numa situação clínica específica, se devemos ou não transfundir o doente com anemia, temos que pensar em tudo o que está à volta disso, nomeadamente os custos e os riscos inerentes ao processo, nomeadamente infecciosos e não infecciosos. Tendo em conta estes aspectos, foram feitos numerosos estudos e atualmente a maior parte dos peritos fala não só dos valores da hemoglobina que devem ser tidos em conta para a decisão da transfusão, mas também noutros aspectos que são fundamentais, nomeadamente os sintomas associados à própria anemia, o estado global do doente, as suas comorbilidades e a própria opinião. Portanto, tendo em conta muito do que temos ouvido até esta tarde nesta sala, além da evidência científica, da qual eu vou falar um pouco mais adiante, deve ser aplicado sempre um julgamento clínico a cada doente. Globalmente, o que está provado é que a estratégia restritiva parece ser mais benéfica do que a estratégia liberal quando temos que tomar uma decisão de transfundir. Isto é, a maior parte dos estudos mostraram que transfundir menos, transfundir a um nível inferior da hemoglobina e ter por objetivo um valor-alvo mais baixo da hemoglobina é, na maior parte dos casos, o mais benéfico para o nosso paciente. As recomendações internacionais e que também a Direção-Geral de Saúde acabou por adoptar mostram que a globalidade dos pacientes médicos e cirúrgicos, se hemodinamicamente estáveis, apenas devem ser transfundidos se a hemoglobina for inferior a 7 ou 8 gramas por decilitro. Existem 3 grandes exceções a este grupo global, que são os doentes sintomáticos, os doentes com síndrome coronário agudo e as situações de trauma ou hemorragia aguda. Existe uma grande revisão efetuada pela Cochrane, que incluiu mais de 6.000 doentes e em que foi precisamente comparada a estratégia restritiva em deposição da estratégia liberal, isto é, doentes que foram menos transfundidos e cuja hemoglobina-alvo se pretendia ser inferior. Portanto, obviamente, estes doentes tinham uma probabilidade inferior de receber transfusões e menos unidades, mas verificou-se uma taxa de mortalidade aos 30 dias inferior, uma taxa global de infecção menor e também não haviam diferenças na recuperação funcional ou duração do internamento. Também não havia elevação do risco de infarto agudo de miocárdio neste grupo de doentes. Portanto, em relação a situações clínicas mais específicas, temos os doentes sintomáticos. Aqui, a maior parte dos estudos demonstrou que não devemos ser tão restritivos em relação ao valor-alvo da hemoglobina, mas que devemos estar atentos aos sintomas e não devem ser só sintomas inespecíficos, que podem ser comuns à anemia, mas também a outras comorbilidades do doente, mas nomeadamente a hipotensão ortostática ou a taquicardia que não respondem a fluidos e sintomas de isquemia miocárdica. Nestes casos, os doentes com anemia devem ser transfundidos se a hemoglobina for inferior a 10 gramas por decilitro. Nas situações de anemia crónica, também deve ser feita a transfusão se o doente estiver muito sintomático, mas a Direção-Geral de Saúde demonstra claramente que deve ser feito um plano para estabelecer a etiologia e, se possível, utilizar outras terapêuticas antes do recurso à transfusão, nomeadamente o ferro, ácido fólico e vitamina B12. Nas situações de síndrome coronário agudo, constituem neste momento o grupo de doentes em que existem ainda mais dúvidas. A maior parte dos estudos não conseguiu definir ainda qual é o valor ideal de hemoglobina e a partir do qual se deve ou não transfundir.
mas também neste grupo parece haver um bocadinho mais de benefício em ser mais liberal e pretender uma hemoglobina mais alta. O que se conseguiu definir é que deve realmente ser transfundido o doente com síndrome coronária agudo que tem uma hemoglobina inferior a 8 e também pode ser considerada a transfusão se a hemoglobina estiver entre os 8 e os 10 gramas por decilitro. Mais uma vez, falando em sintomas, se o doente está muito sintomático e com sinais de ainda ter isquemia, então a hemoglobina deve ser mantida superior a 10. Nas situações de hemorragia aguda ou trauma, são um pouco mais específicas e diferentes, mas é muito realçado que a transfusão de concentrado de eritrócitos não deve ser usada com a finalidade de repor a volémia, nunca deve ser o primeiro fluido a ser administrado e que, obviamente, a decisão de transfundir ou não mais concentrado de eritrócitos vai depender também do tipo de hemorragia e da capacidade que existe de parar aquela hemorragia em específico. Nas situações de hemorragia digestiva alta, com doente estável do ponto de vista hemodinâmico, também foi comprovado que a transfusão só deve ser efetuada se a hemoglobina for inferior a 7 gramas por decilitro, havendo um acesso rápido a um tratamento endoscópico. Reforçar também um pouco que nas situações de hemorragias agudas, com volémias, perdas de volémias muito significativas, nomeadamente superior a 40%, a transfusão é sempre mandatória. A nível de cuidados intensivos, os estudos também demonstraram que a estratégia restritiva é mais segura nestes doentes, exceto, mais uma vez, os doentes com síndrome coronário agudo e que apenas devem ser transfundidos os doentes com hemoglobina inferior a 7, incluindo os doentes em choque séptico. Depois foram também feitos alguns estudos a avaliar doentes que eram submetidos a cirurgias cardíacas e não cardíacas e, mais uma vez, a hemoglobina alvo pretendida seria entre os 7 a 8 gramas por decilitro e depois alguns estudos também a nível dos doentes oncológicos em que também parece haver benefício na estratégia restritiva, apenas transfundir-se a hemoglobina inferior a 7 e a nível de doentes em tratamentos paliativos já alguma polémica mais instalada, mas a maior parte dos autores considera que deve ser efetuada a transfusão se o doente estiver muito sintomático. Habitualmente não se aplica esta regra nos doentes nos últimos dias de vida. Estaremos a falar em doentes paliativos que ainda terão uma sobrevida superior a 2 ou 3 meses. Depois, só um pequeno à parte sobre a anemia e a insuficiência cardíaca, são duas patologias muito comuns na população que nós vemos diariamente. De facto, verificou-se que a incidência da anemia aumenta com o agravamento da classe funcional, 9% na classe 1 passa para 79% na classe 4 e que os doentes com insuficiência cardíaca muitas vezes manifestam sintomas de anemia com valores mais elevados de hemoglobina que os outros doentes, havendo uma associação ao aumento da mortalidade. Existem numerosos fatores que contribuem para esta relação entre a anemia e a insuficiência cardíaca, mas também foi comprovado que a estratégia restritiva é benéfica nestes doentes, só devem ser transfundidos se a hemoglobina for inferior a 7 ou 8 gramas por decilitro. Mais uma vez, o reforço de que se o doente estiver muito sintomático, com sintomas que são considerados severos e claramente relacionados com a anemia, a transfusão poderá ser ponderada se a hemoglobina for inferior a 10. Nestes doentes, uma particular atenção à sobrecarga de volume que vai ser imposta pela transfusão do concentrado de eritrócitos, deve ser ajustada à velocidade de transfusão e deve ser avaliada a necessidade suplementar de diuréticos. Um pouco em resumo, portanto, aquilo que falamos foi que o doente sintomático deverá ser transfundido se a hemoglobina for inferior a 10 gramas por decilitro e realçar que os sintomas são os de hipotensão ortostática, taquicardia e sintomas de isquemia miocárdica. Nos doentes com síndrome coronário agudo, pretender uma hemoglobina-alvo um pouco superior entre 8 a 10 gramas por decilitro e nos doentes com insuficiência cardíaca, a transfusão só estará indicada se a hemoglobina for inferior a 7 ou 8 gramas por decilitro. Doentes em cuidados intensivos, hemorragias gastrointestinais, cirurgias não cardíacas, valores entre 7 a 8 gramas por decilitro. Portanto, aquilo que é considerado mais importante hoje em dia é que os estudos demonstram que a estratégia restritiva na globalidade dos doentes é mais benéfica,
Portanto, apenas deve ser considerada a transfusão se a hemoglobina for inferior a 7 ou 8 gramas por decilitro, existindo algumas exceções que já mencionei, nomeadamente o síndrome coronário agudo, as situações de trauma e o doente muito sintomático, mas não esquecermos que, mais do que estes estudos que avaliaram sobretudo o valor da hemoglobina, temos que avaliar o doente que temos à nossa frente e todas as suas comorbilidades, toda a sua condição global, para ponderar se realmente existe indicação ou não para ser efetuada a transfusão. Muito obrigada pela vossa atenção.